Saudações a vocês que acompanham este canal. Será que nós criamos nossa própria realidade, como dizem alguns? Eu tenho escutado alguns vídeos de pessoas de interesses bastante diversos dos meus, de pessoas que se dedicam a assuntos que não batem muito com aquilo que eu venho veiculando no canal e que insistem em variações da frase "você cria a sua própria realidade". Muito bem, se isso fosse verdade, todo o sofrimento humano seria uma mera consequência de algo que foi buscado de maneira inconsciente ou de maneira obscura por esse indivíduo mesmo. E toda felicidade seria um reflexo posterior de uma positividade anterior desse indivíduo mesmo. Há pessoas que insistem nisso, há pessoas que vendem serviços e workshops baseados nesse tipo de ensinamento, mas se de fato houver uma correlação entre uma positividade do ser humano e aquilo que acaba sucedendo na sua vida, é necessário levar isso de maneira bastante séria e colocar diante dessa possibilidade metafísica, porque é disso que nós estamos falando, aquela situação que é a mais complicada para toda a metafísica, que é o grande coveiro de muitas metafísicas, que é a seguinte: se isso é verdade, por que existem crianças que sofrem? Porque você pode dizer isso a respeito de um ser humano, que alguém que esteja sofrendo, na verdade, tenha merecido isso, que um indivíduo que esteja num hospital, enfim, com uma doença terminal, na verdade tenha buscado aquilo por meio de ressentimento, ou de maus pensamentos, ou de más intenções, ou de pecados, ou de defeitos que ele jamais procurou remediar, ou qualquer coisa que o valha. Você pode imaginar isso a respeito de um adulto, e você pode imaginar também que a bonança em que viva determinado adulto também seja um reflexo da sua boa disposição de ânimo, da sua positividade, dos seus bons sentimentos, enfim, da sua abertura para o outro, etc, etc. Mas quando você se dá conta de que existem crianças que sofrem, esta possibilidade metafísica cai por terra, a meu ver. Eu posso estar errado. Por quê? De que maneira uma criança que é diagnosticada com câncer aos 2 anos é culpada pelo sofrimento que ela passa a ter? De que maneira uma criança que acaba sendo queimada em um incêndio é responsável pela realidade que ela acabou vivendo? De que maneira? E aqui eu me lembro de Ivan Kamarasov, um dos principais personagens da obra Os Irmãos Kamarasov, eu acho que é Kamarasov, enfim, os Irmãos Kamarasov de Dostoiévski, que dizia, de uma maneira sentimental, romântica, mas ele tinha um ponto nisso: toda a ciência do mundo não vale o sofrimento das crianças. É claro que eu não concordo com isso, é claro que eu tenho muitas desconfianças a respeito desse indivíduo que recebe até mesmo a visita do diabo, e é claro que eu acredito que a ciência do ser humano, o conhecimento acumulado, são coisas muito importantes e são coisas que, na verdade, acabam diminuindo o sofrimento das crianças, tendo-se em vista, por exemplo, as vacinas que existem e que pouparam tantos e tantas de sofrimentos hoje considerados desnecessários. É claro que eu não concordo com ele, mas ele tem um ponto, ele tem um certo laivo de razão em trazer a questão do sofrimento das crianças. Se nós somos responsáveis pela realidade, se nós criamos a realidade em que vivemos, ou cocriamos a realidade em que vivemos, isto vale também para as crianças que sofrem, para as crianças que são vitimadas, como, por exemplo, a menina Ágata no Rio, há poucos dias. Ela criou aquela realidade? Ou a família dela criou aquela realidade? É isso? É meio absurdo. Então isso de ficar dizendo você cria a sua realidade por meio de positividade, bons pensamentos, não vibrando no medo, é algo que, enfim, a meu ver, é enterrado quando se passa a pensar de maneira mais ampla. Por exemplo,
traga-se a questão da vida de Jesus. Por exemplo, tenha você a opinião que quiser a respeito de Jesus, etc, etc. Se de fato existiu, se não existiu daquela maneira, etc, etc. Não é isto que está em questão. Aquela história faz sentido na nossa realidade, por quê? Porque efetivamente pessoas inocentes podem cair em grandes armadilhas e sofrer um bocado. Se você acredita em cocriação de realidade, de que maneira a história de Jesus, que certamente era um ser positivo e que tinha uma mente elevada, de que maneira esta história prepara esse tipo de coisa? Então, o sujeito tem uma mente cristalina, luminosa, e é condenado a morrer daquela maneira? Há um abismo aí. Há um abismo nesse fato. E se você não percebe que é possível que esse tipo de coisa aconteça, você não entende a história para o bem da crença ou para o mal da crença. Você não entende a história, você não entende porque a história faz sentido, você não entende porque a história reverbera no coração das pessoas, por exemplo. Se você não vê que existe uma desproporção possível, inserida na natureza das coisas, entre méritos ou deméritos e consequências que as pessoas venham a albergar na sua vida, a trazer, a encerrar na sua existência dos seus próprios atos, você não entende, por exemplo, um fenômeno como a tragédia grega. Aristóteles, quando comentava a tragédia grega, disse, entre outras coisas, que os erros que tinham sido cometidos pelos protagonistas, pelos chamados heróis trágicos, não me parece que sejam heróis, porque são figuras muito fragilizadas, mas é o termo que se usa, os erros cometidos pelos protagonistas não estão em proporção com o mundo que cai sobre eles, não estão em proporção com a desgraça que se lhes abate, não estão em consonância com aquilo que eles vêm enfrentar. São erros pequenos e vem uma avalanche de males horríveis. Então, é o que? Eles estão vibrando no medo? É isso? Falta-lhes positividade? Por isso, eles cocriaram o horror para si próprios naquelas histórias? E é por isso, por exemplo, que Eurípides será o grande autor de invectivas contra os deuses. Será o grande denunciador da impiedade ou da injustiça de muitos desses deuses que destruíam seres humanos que tinham errado sim, mas que tinham errado numa escala muito menor do que as consequências a que eles acabaram sendo sujeitos. Se você supõe que existe uma criação da sua própria realidade e que isso é assim, sempre foi assim, por que é que existe uma coisa como a tragédia grega? Por que é que existe uma história que tem muito de crível e de sentimentalmente consequente como a de Jesus? Não faz sentido. Por que é que pessoas inocentes sofrem? É a pergunta que o rabino Henry Sobel fez a Dom Paulo Evaristo Arnas, uma pergunta muito célebre, num programa muito interessante do Roda Viva. Dom Paulo, por que coisas boas... Dom Paulo, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Qual é a resposta para isso? É muito complicado, é muito difícil. Porque crianças sofrem. Elas criaram o próprio mal? Elas cocriaram a sua própria desgraça? Elas geraram dentro de si a sua própria doença? Ah, não, é coisa da família. É justo que as crianças expiem as faltas dos seus pais? Ah, não, é algo que vem de outra encarnação. A pessoa se lembra de alguma coisa para expiar esse mal? Há algo que não encaixa aí. Há algo que não encaixa. De modo que esta ideia me parece errada, me parece, enfim, inconsequente com aquilo que nós sabemos da realidade. Não estou falando nem de ciência, estou falando de senso comum, de apreensão das coisas do modo como elas são. Existe uma administração de coisas meio cega. Os bens e os males, as coisas boas, as coisas ruins acabam acontecendo de uma maneira fortuita e
enfim, segundo causas e consequências que nós não compreendemos, não somos capazes de deslindar muitas vezes. E não segundo méritos. Mesmo o cristianismo, quando falava dessas questões, supunha que a questão da retribuição pelos méritos ou pelos deméritos se dava na outra vida e não nesta. Na outra vida é que os bons e justos serão exaltados e os maus e injustos serão punidos e castigados. Não é nesta, porque não há uma relação exata de coisas. Portanto, a positividade não pode ser vista como algo que gera bons resultados, e nem a negatividade como algo que gera maus resultados. Ou então, toda a literatura e grande parte da religião do mundo são coisas que simplesmente falseiam absolutamente a realidade. E quando você tem contato com essas coisas, você vê muitos dados da realidade sendo fielmente retratados ali, e não o contrário. Né? A positividade, evidentemente, é muito importante para os seres humanos, é muito importante porque ela nos equipa para lidar com a vida, que pode ser difícil, dura, pode ser cheia de obstáculos. Ela é muito importante para que o indivíduo vença os seus próprios desafios, é muito importante para que ele conquiste determinados objetivos. Ele tem que se sentir empoderado, ele tem que se sentir íntegro, tem que sentir o poder nas suas mãos. Mas daí a supor que a mera mentalização de aspectos positivos, que uma mera vibração produza necessariamente resultados ruins, resultados bons na frente, ao passo que o contrário produza resultados ruins, é algo que não está dado pela realidade. É algo que não se observa na história humana. O que nós vemos são outras coisas, não é isso. É talvez uma isca para si próprio, um engodo para si mesmo, um auto-engano que renda bons frutos, porque o indivíduo se envolve com aquilo e passa a acreditar no seu próprio potencial, mas fundamentalmente você pode estar imbuído das melhores intenções e vibrar nos melhores sentimentos e as coisas não andarem mesmo assim. E os seus objetivos não serem alcançados mesmo assim. Isso pode acontecer. E o contrário também, pessoas que rastejam no que é de mais desprezível, de repente têm vidas que transcorrem de maneira mais fácil. Isso acontece também. Isso também sucede. Eu não quero me colocar contra a positividade propriamente, eu não quero me colocar contra o fato de os indivíduos buscarem ser mais robustos interiormente, ser mais corajosos, ser mais proativos, nada disso, porque todas essas coisas são importantes para que o indivíduo busque os seus objetivos, para que ele atinja aquilo que ele procura. No entanto, esta ideia de que a mera mentalização de objetivos seguida de positividade são coisas capazes de produzir consequências felizes, me parece absurda, me parece não consequente com aquilo que nós observamos na realidade e com o que a sabedoria desde sempre nos coloca e com o que a cultura desde sempre nos mostra. E, para encerrar este vídeo, a questão é a seguinte: se você de fato acredita que a sua mente é tão poderosa a ponto de fazer as leis da natureza se dobrarem àquilo que você quer, uau! Talvez você esteja se dando muita importância, porque o universo conhecido é uma estrutura que tem pouco mais de 13 bilhões de anos, que tem dentro do seu diâmetro, que nós podemos rastrear, algo como 90 bilhões de anos-luz. Imaginar que tudo isso tenha o poder de se moldar ao que você quer, para você conseguir comprar um carro, ou para você conseguir realizar o seu casamento, é algo que não me parece fazer sentido. Nós somos pequenos, ok? Nós temos poderes e, enfim, a possibilidade de uma vida boa, plena, tudo bem, mas a coisa não passa por imaginar que o universo seja uma espécie de copeiro
que nos sirva as coisas só porque nós queremos, ou só porque nós mentalizamos, ou só porque nós vibramos naquilo que há de melhor. Essas coisas não se observam na realidade, é o que me parece. Posso estar errado. Eis o que eu tinha a lhe dizer. Um abraço, até mais. Tchau.